Bom, agora mudando um pouquinho de assunto, João Pessoa segue em alerta vermelho de chuvas intensas. Hoje, na nossa programação, a gente acompanhou, inclusive, uma série de transtornos provocados pelas chuvas, não só aqui na capital, mas também em outras cidades, né? Chuva com relâmpago, até raios a gente viu aí nos últimos dias, né? Mas aí essas mudanças climáticas podem ocasionar prejuízos materiais. Por exemplo, carros alagados, eletrodomésticos queimados, quedas de muros, árvores. E nessas situações, será que o proprietário, por exemplo, pode ser indenizado de alguma forma? A gente colocou Eugênia Reis junto com o especialista para trazer essas informações, né, Eugênia? Boa noite para você. Boa noite, Linda, para você. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha só, a gente vem acompanhando desde o início da semana aqui no JC a situação das chuvas na Grande João Pessoa e em todo o estado da Paraíba. Linda, pessoal de casa, é uma situação muito delicada aí, porque já tem aí um alerta renovado para os próximos dias e a situação é de muita chuva. A gente já conta aí com aqueles transtornos comuns esperados no trânsito, mas também há situações de prejuízos materiais. São veículos que estão tomados pela água, árvores que caem nesses veículos, casas que estão danificadas e quedas de barreira. Situações em que as pessoas ficam totalmente perdidas, sem saber o que fazer e ainda tem que arcar com esse prejuízo. Nessa chuva de hoje, bem cedo da manhã, um pescador enviou para a gente um vídeo mostrando aí a situação delicada ali na região da Praia da Penha, bem pertinho da escadaria. Vamos conferir. Aqui diretamente, ó, da Praia da Penha, da descida da escadaria, gente. Olha como tá aqui, ó. Deu a cheia aqui, gente. Olha pra vocês verem aí, ó. A gente tá sem poder sair daqui da parte de baixo da Praia da Penha. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Como é que tá o rio. Todo cheio mesmo aqui, ó. A gente tá falando, é nem pescador. Bem, a gente entrou em contato com a Defesa Civil, conversamos com o Coronel Kelson Chaves, que é o coordenador aqui na capital João Pessoa. Ele disse que formalmente não recebeu nenhuma notificação da situação aí da Praia da Penha, mas disse que o local sempre passa por limpeza periódica e que nesse momento de chuvas mais intensas, a Praia da Penha não consta na lista das áreas mais críticas da cidade. Então a gente aproveitou que esse momento muita gente está com essa dúvida, fiquei no prejuízo, o que eu posso fazer? Eu posso pedir uma indenização? A gente vai conversar com um especialista na área civil, que é o advogado aqui, Raí Pimentel. Ele traz detalhes para a gente. Doutor, digamos que o meu carro em casa foi tomado pela água, entrou água no motor, invadiu tudo. Eu posso entrar com esse pedido de indenização? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, boa noite a todos que estão nos assistindo. E sim, é totalmente possível o pedido de indenização, até porque a legislação, ela estabelece que o Estado, e quando eu digo Estado, aqui eu trato do poder público como um todo, município, o Estado mesmo, ou até às vezes a União, a depender das circunstâncias. Mas a legislação estabelece que é do Estado a obrigação de fiscalizar e manter de forma preventiva, limpa, a questão de drenagem, de administração das árvores, de manutenção de postes, tudo isso é obrigação do Estado. E em razão disso, em casos onde ocorram danos, o cidadão, no caso, tem também o direito de ser ressarcido, sim, dos prejuízos que porventura tenham ocorrido. Agora, numa situação de um estabelecimento privado, no estacionamento de uma loja, um shopping, acontece de um muro ceder e cair em cima do meu carro. Como é que eu vou agir? Eu posso pedir indenização? Quem vai arcar com ela? Então, a situação é semelhante, porque a legislação, nesse caso, do consumidor, determina que o fornecedor tem a obrigação de zelar pelo patrimônio do consumidor quando ele fornece uma situação dessa de estacionamento, por exemplo. Então, numa situação como você narrou, chove bastante e o muro cai em cima, por exemplo, do meu carro que está estacionado no shopping, está numa farmácia, está no supermercado. Acontece a situação dessa, o consumidor ele tem esse direito também de pedir o ressarcimento pelo prejuízo havido por esse carro e até também uma indenização porventura de um dano moral. Isso também poderia ser esse dano moral dentro também de uma situação em que se quadre o Estado também, né? Doutor Raí, um cenário aqui onde eu fui prejudicado, quero entrar com esse pedido de ressarcimento, que tipo de evidências, de documentação são importantes? Aqui um exemplo, um poste cai em cima da minha casa, por exemplo.
O que esse proprietário da casa deve fazer? Então, quanto à documentação, o que eu sempre recomendo é que as pessoas que verifiquem essas circunstâncias, porque, por exemplo, uma árvore, ela não cai do dia para a noite. Você que mora nas redondezas de um bairro que vê que uma árvore, ela está ficando podre, você vê que o vento faz ela balançar forte demais, o ideal é que no primeiro momento você contate a autoridade competente para que remova ela ou para que repare ela de alguma forma e sempre guarde protocolos desses contatos, documentos, fotos, vídeos, tudo que tiver relacionado a essa circunstância, você se mantenha documentado para, caso de uma tragédia dessa venha acontecer, você está munido da documentação necessária para procurar o judiciário e tentar ser ressarcido. Numa situação de um poste, é uma situação até delicada porque envolve um trabalho coletivo, tanto da concessionária, que aqui no caso é a Energisa, quanto do município. Nesse caso, você teria que entrar em contato, por exemplo, com a Energisa para retomar a energia da sua casa. Caso de demora, a Energisa também poderia ser responsabilizada. É uma situação um pouco delicada que também merece ser analisada caso a caso. Muito obrigado, doutor Raí Pimentel, pelas informações. Olha, linda, pessoal de casa, é preciso observar, como o doutor Raí explicou, havendo um poste que está com a estrutura danificada, uma árvore aí, já que João Pessoa é uma cidade histórica, né? Então, árvores mais antigas precisam sim desse acompanhamento. E vale sim aquela notificação que você recorreu à empresa responsável como um documento a ser apresentado quando você vai pedir a indenização. Eu volto com você nos estúdios. Tá certo, então. Obrigada, Eugênia, pelas informações. Boa noite para você.